Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser e se gostar. E hoje eu quero falar sobre detector de topos e fundos, porque é um assunto aí que voltou à tona, muito principalmente, na minha opinião, aí, porque agora com automação de estratégias, né, a possibilidade de fazer automação de operações no Profit Chart, né, as pessoas estão aí interessadas em usar alguns indicadores, né, e o topo de fundos é um indicador que sempre volta à tona porque é um indicador que dá uma impressão aí de algo meio certeiro, né, mas eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, né, esse tipo de indicador para esse tipo de aplicação, né? Já vou dizer já meio de antemão que não recomendo, tá? Só que também não quero que seja só algo desanimador, então vou aproveitar para mostrar um indicador novo de topos e fundos, né? Onde eu acho que ele pode ser útil, né? E também fazer um pouco de um resumão, porque eu tenho acho que 2, 3 vídeos já aí, se não me engano, sobre topos e fundos, que eu vou fazer o quê? Eu vou montar uma pequena playlist, então quando você estiver assistindo essa, ela já vai estar montada e pronta aí, né? Então você pode conferir aí no YouTube, ele mostra geralmente, né? Quando o vídeo faz parte de uma playlist, você pode assistir os outros. E cumprir uma promessa que, apesar de serem vídeos antigos, né, de 2021, uma promessa que eu fiz num deles que era de falar sobre o algoritmo em si do topos e fundos, como é que é detectado e confirmado através do indicador detector topos e fundos, né, para a gente entender. Então, vamos aproveitar e fazer tudo isso, né, nesse vídeo, e aí fica aí como algo mais atualizado também. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos revisitar alguns desses indicadores que eu mostrei, né, nessa série aí de vídeos, né. Obviamente o próprio indicador topos e fundos, tá, e já mostro aqui meio logo de cara, né, por que não é um indicador ideal para automação de estratégias, né, justamente pelo seu atraso, né. Perceba quantos períodos aqui estão sendo necessários, né, para confirmar que há um topo, né, que haverá um novo topo, ainda nem se confirmou, né. Veja que num gráfico de 30 minutos, né, do índice, isso aqui foram 2 dias, né, e a gente ainda não conseguiu confirmar um novo topo, tá? Então, veja já a primeira grande dificuldade, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre a questão de atraso, né? Dá para reduzir o atraso? Na teoria sim, mas ainda não acho viável para esse tipo de aplicação, né? Ou seja, automação para estratégias, né? Mas enfim, vamos falar sobre isso já já. Então, um dos códigos que eu vou atualizar, e vou deixar tudo também num arquivo só ali no nosso repositório de códigos, né, scapp.link/códigos, é esse indicador topo fundo linha, tá? O que ele faz? Num desses vídeos, tá? Então eu recomendo que você assista a playlist, eu falo sobre a função em si, top bottom detector, né, a função nativa da plataforma que retorna os valores do indicador topos e fundos, e algumas pessoas apanham um pouco porque ela não é tão óbvia, tá? Os valores que ela retorna não são tão óbvios, então eu não vou voltar nesse assunto, assista lá, né? Mas eu explico como que ela funciona, e este aqui é um exemplo, né, de como a gente usa esse valor. Então, né, note que quando ele detecta um topo, ele plota uma linha contínua até que um fundo seja estabelecido, né, e aí ele vai e plota a linha contínua, né. Primeira pergunta que sempre fazem é: dá para a gente fazer esse efeito diagonal, né? A resposta curta é não, tá? É uma limitação do que a gente pode fazer com as funções de plotagem do Profit, tá? Na teoria seria possível, né? Mas para o que a gente consegue fazer com as funções de plotagem que a gente tem, né? Não conseguimos reproduzir esse tipo de efeito, né? Então é importante deixar isso claro, né? Outro indicador, e o algoritmo dessa linha azul aqui, tá? É justamente esse aqui que vai lá no arquivo, né? O próximo que eu quero mostrar é esse topo fundo regiões. Veja que aqui é um pouquinho diferente, né? Ele mantém as linhas contínuas, né, até que se haja a confirmação de um novo, né, ou topo ou fundo. Então note que a linha azul, né, representa os topos, né, os topos históricos, vamos chamar assim, né, até que um novo topo histórico seja estabelecido. Então aqui ele vai mantendo a linha azul até que um novo topo aconteça, e aí ele começa a usar esse topo como referência. Fundo, mesma coisa, esse fundo até que um novo fundo seja estabelecido e mantenha-se como referência. Rapidamente tocando naquele assunto, né, que a gente falou, por que aonde talvez eu acho então que esse tipo de indicador é útil, justamente para fazer estudo de tendência, né? Então, se a gente observar aqui, ó, vamos pegar essa região aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma tendência de alta, não é? Qual que é a definição primária, vamos dizer assim, de uma tendência de alta? É
justamente seus topos sejam maiores que os topos anteriores. Então aqui, ó o efeito escadinha aqui, um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui. E também que os seus fundos sejam maiores que os fundos anteriores, como você vê aqui, né? Então, para fazer estudo de tendência, esse tipo de indicador ajuda bastante, fica bem visual, né? O mesmo a gente poderia fazer para ver um período aqui de tendência de baixa. Olha aqui o mesmo efeito escadinha. Os topos descendentes, né? Ou seja, caindo, cada novo topo menor que o topo anterior, com uma pequena exceção aqui no meio, né? Que foi mais causado por essa grande volatilidade aqui, mas de forma geral, de tendência geral, note que ele respeita, né? Aos fundos aqui também descendo, né? Então, para fazer esse estudo mais abrangente de tendência, eu acho um indicador interessante, né? Então, para esse tipo de aplicação, eu acho bacana. Então, para a gente finalizar os indicadores, eu quero também mostrar um indicador novo, né? Que é justamente esse aqui que está aparecendo aqui embaixo, que se a gente observar, ele não usa exatamente a mesma lógica que a gente vai ver já já do detector de topos e fundos, tá? Esse é um indicador que eu traduzi de uma outra plataforma, que eu vi num fórum, eu tentei buscar o link, mas eu não consegui encontrar, tá? Se alguém souber, né? O nome é justamente Top Bottom, então se alguém souber aí o autor, né? Dê os créditos aí, tá? Mas não é meu. O que eu fiz foi traduzir esse código, né? Onde ele... acho que a melhor forma vai ser observar um exemplo, né? Observe esse exemplo aqui onde o preço está caindo, né? Esse período aqui de, vamos chamar de baixa, né? Olha que o mesmo período aqui embaixo, né? No gráfico ali, é representado, né? Primeiro, por essa linha azul subindo e um fundo vermelho, tá? O que isso significa? A linha azul significa dizer quando ocorreu o último topo, né? Que foi nessa região aqui. Então, quanto maior essa linha, significa dizer que mais tempo se passou desde o último topo. E, por consequência, isso significa dizer que o preço continua caindo, né? Então, ele faz essa coloração. Quando há essa inversão, e você vai perceber nesse próximo bloco aqui, né, que esse bloco verde, de fundo verde, né, o contrário ocorre, o preço está subindo, né, e agora é a linha púrpura que está subindo. Por quê? Porque o último fundo, né, tá se passando, né, o tempo está se passando desde o último fundo, que ocorreu aqui. Então, quanto mais ela sobe, mais tempo se passou desde o último fundo e, por consequência, o preço está subindo, tá? Agora, vai ser sempre um indicador atrasado, tá? Então, mesmo com essa regra de coloração, eu também não recomendo para fazer necessariamente operação, tá? É um estudo adicional aí para você, né? Para determinar talvez um período, o que está acontecendo com o preço, né? Mas que eu não recomendo ser usado para gatilhos de entrada e saída de mercado, né? Ou seja, para comprar e vender, legal? Então, o que a gente vai fazer? Vamos agora finalizar vendo um vídeo separado que eu gravei, eu vou deixar aqui já junto, né, colado, onde eu vou explicar exatamente a lógica por trás do algoritmo do detector de topos e fundos, beleza? Mas antes disso, eu quero te dar acesso ao conteúdo exclusivo de inscritos e membros do canal, né? Como eu sempre prometo, para quem não pula os vídeos aí e assiste tudo até o final, o que você vai fazer? Você vai entrar em scapp.link/exclusivo, ou se você entrar na própria wiki, scapp.link/wiki, né, você vai encontrar aqui na área YouTube conteúdo exclusivo para inscritos. O que vai acontecer é que ele vai te pedir acesso. Então, quando você tentar acessar o conteúdo, ele vai te pedir para criar um usuário. O que você vai fazer? Você vai criar seu usuário e senha e vai precisar de um código de acesso, tá? Então, para ficar bem aqui para você conseguir ver, né? O código é Profit09, tá? Esse código pode alterar, vai alterar em breve, então, né? Por isso que as pessoas precisam continuar assistindo para sempre ter o código mais atualizado, né? Profit09, você vai criar seu usuário, senha aqui e vai poder acessar o conteúdo exclusivo. O que eu fiz aí recentemente foi postar na nossa área de conteúdo a apostila, né, atualizada com os slides aqui da parte de automação, tá? E os códigos que eu usei no curso, né, para falar sobre automação, tá? Então, você vai poder ter acesso aos códigos, né? Olha aí algo que, né, exclusivo, vamos dizer assim, não está lá no repositório de códigos, esse é só realmente para quem acessa a área exclusiva aqui, né, para inscritos e membros. Aí, claro, né, as explicações, né, estão lá no curso. Eu quero fazer ainda um conteúdo mais completo sobre automação aqui para o YouTube,
né? Mas eu sempre gosto de deixar pelo menos algum conteúdo, né? Para as pessoas não terem que esperar em tanto, né? Então, entra lá, acessa, vê lá, vai dando uma familiarizada com o conteúdo, né? E em breve eu faço mais aí sobre automação. Então vamos ver agora sobre a lógica do algoritmo detector de topos e fundos. Legal, então vamos ver a lógica do detector de topos e fundos, né? A gente vai observar a confirmação, né, ou a detecção de um topo, né? Porém a lógica é a mesma para a detecção de um fundo, obviamente, apenas, né, invertida, tá? E a gente sabe, né, que existe sempre uma alternância entre topo, fundo e assim por diante. Então, se a gente tem aqui, né, que a gente pode ver o confirmado um fundo neste período, agora a gente tem que localizar, né, e confirmar um topo. Então, logo que este fundo é determinado e confirmado, né, a gente começa a buscar o que é chamado aí de candidato a topo, né? Então, quem é o candidato a topo? O candidato a topo é quem tem o maior valor de máxima. Então, neste logo período após a confirmação do nosso fundo, este candle passa a ser o nosso candidato a topo. Logo em seguida, você percebe que, né, um novo valor de máxima é estabelecido, tá? E essa linha azul vai sempre representar, né, este valor de máxima deste candle, que a gente vai chamar de candle referência, né, que é o candidato a topo. Logo em seguida, né, você percebe que não houve esse rompimento de máxima, então a nossa linha referência continua naquele valor de máxima, né, estabelecido por esse candidato, porém no período seguinte, há aqui a confirmação de um novo candidato, né. Então, vamos deixar o vídeo, o período rodando, né, porque eu estou no replay, para a gente ir vendo mais ou menos como isso acontece. Aqui, ó, período novo, foi rompido, este valor de máxima vai se confirmando aqui como novo candidato a topo, né? Então, claro, isso é dinâmico, conforme o preço vai subindo, isso vai se alternando também, tá? Eventualmente eu vou acelerar o vídeo, né, para a gente não ficar aqui o dia inteiro esperando acontecer, né? Mas você vai entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, por enquanto, este é o nosso candidato a topo. E o que acontece quando um candidato a topo é estabelecido, né? E aí que entra a questão, né, que a gente já conversou em outros vídeos aqui agora que eu estou fazendo essa playlist, de que não basta simplesmente, né, ter, por exemplo, né, a gente configura aqui, ó, mais um candidato, então nosso valor de máxima passa para cá. Quando a gente configura o detector de topos para 3, né, por exemplo, 3 períodos, não significa 3 candles seguidos para confirmar um topo, né, e algo desse tipo. Não é. Além de você ter, a partir do momento do candidato, né, a topo, é você começar a contabilizar. Então vamos dar uma pausa aqui que já aconteceu a primeira coisa. A primeira, vamos dizer assim, né, uma das primeiras condições que a gente vai ter agora para confirmar que é de fato um topo, né, que é quando a gente detecta, então, o nosso candidato a topo, né, vamos dizer assim, além da gente observar se esse valor de máxima não é rompido, né, para gerar um novo candidato a topo, a gente começa a observar a mínima deste candle de referência. E caso ela seja rompida, como ela foi aqui logo neste período seguinte, a gente começa a contabilizar quantas vezes essa mínima foi rompida. E uma vez que ela é rompida, a gente passa a utilizar o valor, né, da mínima deste novo candle que rompeu a mínima. Porém, o nosso candidato a topo ainda continua sendo o mesmo, então a máxima continua lá em cima, né? Então, se a gente continuar rodando, e o que a gente pode contabilizar agora? Que houve a nossa primeira, vamos dizer assim, rompimento da mínima deste candle, né, candidato a topo. Então, a gente começa a contabilizar essas quantidades de rompimento. Então, a gente tem uma, né, então vamos continuar. Vamos ver se aqui vai romper agora o nosso novo valor de mínima que a gente está observando, né? Foi, duas. O que acontece? Vem para cá, né? E é um rompimento por período, né? Obviamente agora o nosso valor aqui não é que foi rompido, é que agora ele baixou para cá, né? Para a gente observar o próximo período, tá? Então, a partir de agora, 3, né? Então, vamos dar um pause aqui. Espera aí. Vamos deixar ele rodando. Então, o que a gente conversou? Vamos dar um pause só um pouco antes desse período fechar. Aqui, 4 segundos. O que a gente conversou? Foram
3 rompimentos, né, que é exatamente a configuração que a gente fez para detector de topos e fundos. Então, rapidamente para a gente relembrar aqui, o que aconteceu? A gente detectou um candidato a topo, onde a gente estabeleceu um maior valor de máxima, né? Este valor não foi rompido dentro da continuidade, né, desses períodos que a gente observou. A partir dali, a gente começou a observar a mínima, né, deste período que foi rompido aqui. Vamos tentar uma linha aqui, ó, que foi rompido uma vez aqui, depois logo em seguida 2, e aqui logo em seguida 3, né? Lembra, a gente vai descendo o nosso valor de mínima. Então, tivemos este rompimento 3 vezes, o nosso valor de máxima do candidato a topo não foi quebrado, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se este candle aqui eventualmente fizer agora assim, né, com o valor de máxima lá para cima, cancela-se tudo, né? Teríamos, né, um novo candidato a topo, tudo começa de novo, né? A contagem começa de novo. Não foi o que aconteceu, não vai acontecer, tá? Eu já sei, né? A gente está no replay, né? Então não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é no final deste período, e a gente vai ver aqui no confirmação 2, 1, 0. Vamos pausar. O que acontece? O topo é confirmado e estabelecido. Então você percebeu quantos períodos precisaram se passar para que a gente confirmasse de fato um topo, né? Primeiro, não foi nem simplesmente 3 barras depois do topo, né? Mas foram, né, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 períodos após a confirmação do fundo anterior, né, que era quando a gente tinha alguma informação no gráfico, né, que lembra que essa linha amarela não estava conectada até o topo, né, que a gente tem agora. Então perceba que por natureza um indicador atrasado, tá? Porque ele precisa fazer esses estudos, né, de confirmação de que é um topo estabelecido. E mesmo para ele confirmar que o topo estava aqui, ele ainda precisa, né, de alguns períodos na frente dele para fazer essa confirmação. Então você perceba que nunca vai ser um indicador imediato, de resposta imediata, né? No gráfico fechado, ele parece perfeito, né? Parece perfeito, porque é só você dizer, mas é muito fácil, eu compro aqui, ó, no fundo e vendo lá no topo, não tem erro, né? Mas o problema é que em mercado aberto, essa confirmação é por si só atrasada. A primeira pergunta que sempre fazem, tem como remover esse atraso? Na teoria tem como você diminuir. Como que você faz isso? Diminuindo a periodicidade, né? Quantos períodos você precisa para confirmar. Então, se eu diminuir para 2, note que, né, a linha fica com um zigue-zague muito mais aparente, justamente por isso, porque agora eu preciso de menos períodos para fazer essa confirmação. Porém, ainda assim vai ser atrasado. Por exemplo, note, né, que com 2 períodos, mesmo assim a gente ainda não conseguiu detectar um fundo, né, nessa configuração. E o inverso disso, obviamente, também é verdadeiro, né? Se aumentar esse período, note quantos períodos eu precisei aqui para, né? Olha quanto tempo já se passou para eu tentar confirmar um novo topo e ainda não ocorreu, né? Então, sempre fique atento a isso. Claro, eu estou num gráfico de 20 segundos aqui, porque é para deixar rápido para a gente ver o replay aqui acontecendo, né? Mas imagine isso num gráfico de 10 minutos, 15 minutos. 5, 6 períodos significaria 1 hora de atraso, né? E a gente sabe, numa negociação, por exemplo, day trade, né, principalmente em contratos futuros, onde você está operando num gráfico de 10 minutos, 1 hora para haver uma confirmação de alguma, no mínimo, né? Você viu aqui que pode ser bem mais, né? Para confirmação de uma informação, né? Seja um topo, seja um fundo, é de fato uma eternidade, né? Então por isso que o detector de topos e fundos muito provavelmente não é o melhor indicador para se operar, principalmente com automação, né, que a automação precisa de uma confirmação imediata para que, né, haja uma tomada de decisão, tá? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Confira a playlist aí, a gente se vê no próximo vídeo.